Alguém aqui, embora a pergunta possa parecer muito óbvia, alguém aqui está tomando a mesa do Senhor pela primeira vez? Acredito que não, né? Alguém aqui está diante da mesa do Senhor há mais de um ano? Levante a mão se for você. Há mais de um ano você tem essa oportunidade. Eu já. 2 anos. Até mais, né? É possível estar aqui nesta manhã, diante da mesa do Senhor, e não entender tudo sobre o pão e sobre o cálice. É possível que a compreensão sobre o pão e o cálice venham a crescer conforme o tempo passa. Eu acredito que você entenda melhor o que está acontecendo aqui hoje do que há um tempo atrás. Paulatinamente, o Senhor vai nos concedendo iluminação para que a compreensão deste gesto se torne maior. E é claro, há também, juntamente com a compreensão interna, uma compreensão mental, intelectual sobre o que está acontecendo aqui. Não é verdade? Você vai lendo mais coisas sobre o que aconteceu aqui, está ligado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Cuidado com o sono, o ventilador pode tirar a sua atenção e levá-lo a dormir. Fique de pé se for necessário. Quando nós estamos passando cada vez mais tempo, nós vamos entendendo mais a mesa do Senhor. E a gente entende o que representava Jesus tomar o cálice, que ele era o pai da família. A gente vai entendendo, a gente vai fazendo conexões, o pão que desceu do céu, o pão que está à mesa, o pão que vai ser partido, e nós vamos fazendo amplas conexões com outros textos das Escrituras. Sabe, depois de uns anos, o significado da nova aliança se torna cada vez mais pleno, e aí vem um visitante e aí ele pergunta: o que é a ceia? E você, diferente de há 6 meses atrás, traz cada vez mais informações que são importantes e precisas. Mas também é possível, eu não desconsidero, de que eu e você, ou qualquer um outro, que tome a mesa do Senhor por solene e sagrada, possa estar diante dela sem a devida disposição interna. Sabemos que o que você acabou de ler, repousa os seus olhos, o que você acabou de ler, foi de que os discípulos diretos de Jesus, os 12, e aí eu poderia dizer de modo mais completo ainda, os 11 que permaneceram com ele até o final da cerimônia e no pós-cerimônia, o andar com ele até o Getsemane. Esses 11 homens, eles experimentaram uma porção muito amarga de ter lembrado dessa mesa anos depois, como já foi dito aqui, e lembrando dessa mesa, lembraram de que incorreram em um grande erro. E eu poderia ampliar, não somente um grande erro, mas um grandiosíssimo pecado. Estes 11 homens, e eu destaco Pedro como uma figura central, uma coluna para eles e para a igreja. Esses 11, eles deveriam posteriormente lembrar do amargo pecado ou dos pecados que cometeram diante daquela mesa. Eu não estou dizendo de toda a vida, mas diante daquela mesa. O que nós vemos aqui, eu peço que você repouse seus olhos sobre o verso de número 24, é que nós temos uma questão aqui que não podemos desconsiderar quando estamos diante da mesa do Senhor. Acontece uma discussão, você está vendo aí? Acontece uma discussão entre os discípulos. Essa discussão, ela é tão alta, ela não é um burburinho, ela é tão alta que o próprio Senhor intervém. Ele não é convocado para intervir. Você lê no texto, ele interfere na discussão. Ele não é chamado para desapartar, ele interfere na discussão. Ela provavelmente, diante daquele cenáculo, ela está fazendo barulho de tal forma que Jesus diz: ei, não é assim. Eu gostaria que você voltasse à questão
do seu coração e empurrasse ele na direção dessa discussão de hoje, que vai ser provavelmente uma discussão que vai permear todas as mesas do Senhor, vai necessitar de que você observe todas as vezes que você vai se sentar para tomar esse pão e esse cálice, você vai ter que lembrar dessa discussão, ok? Você e eu precisamos lembrar dessa discussão, porque ela é central à mesa do Senhor. O que acontece? Eles estão discutindo sobre quem é o maior. Eu gostaria de trazer uma imagem à sua mente, formando-a, ainda que você não tenha. Essa semana eu pude experimentar de gestos muito gentis por parte de todos vocês. Fiz aniversário na quinta-feira e ao longo de toda a semana pude experimentar de amor e carinho por parte de todos da igreja. Quinta-feira eu passei mal, mas ainda assim, os poucos minutos que eu fiquei aqui foram repletos de gestos extremamente gentis, amorosos, preocupados, mensagens posteriores, pastor, que eu posso ajudar e coisas desse tipo. Meus pais almoçaram comigo na quinta-feira, foi um momento esplêndido, maravilhoso. Eu pude unir meu pai, minha mãe, minha cunhada, minha sobrinha, coisa que é mais difícil do mundo é juntar todo mundo numa mesa e tiramos uma foto que para mim é histórica, não pela foto em si, mas pela representatividade. Foi um momento maravilhoso na quinta-feira com os meus pais. Seguiu-se a sexta-feira e aí durante essas 2 semanas ou 3, as pessoas que eu discipulo diretamente, juntamente com a minha esposa, decidiram, ainda que de modo simples, mas muito amoroso e gentil, fazer uma celebração intimista para o meu aniversário, e fizeram isso ontem e eu os agradeço publicamente. Foi um gesto gentil, um gesto cheio de amor, repleto de um monte de coisas que a gente guarda para a vida, e eu espero que todos os discípulos possam fazer isso pelos seus mestres, porque foi um gesto maravilhoso. Eu os agradeço publicamente por isso. E eles decidiram, a um custo bem grande, fazer algumas coisas, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque vai se conectar diretamente com a mesa do Senhor essa manhã. Eles gastaram dinheiro para comprar coisas que eu queria comer. Imagine que as coisas estão tão caras, e eles ainda assim se preocuparam, né? E um deles falou assim: o velho não quer comer isso, deixa o velho comer, então vamos comprar, né? E eu ri, mas eu entendi que estavam fazendo tudo para me agradar. Foi muito legal isso. Só que seguiu-se ontem aquele breve momento, na parte da tarde para a noite, onde eu sentei com aqueles irmãos que estavam ali e eu pude ouvi-los falar comigo, olhando os meus olhos, numa atenção que eles estavam me dando. Eu sentava e aí perguntava: você quer isso, você quer aquilo, sabe aquela coisa, você quer comer isso, você quer comer aquilo, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. E eu fiquei assim: oh, meu Deus do céu. E não que eles não sejam pessoas atenciosas, sabe, não é isso, mas você fica começando a pensar assim: o que é isso, né? E aí eles estavam tão atenciosos, prestativos, comunicativos, auditivos, escutativos. E eu falei: gente, que coisa maravilhosa é isso. Só que teve um momento que eu percebi, ainda que naquele momento eu não fizesse uma relação direta com a mesa do Senhor e nem talvez planejasse falar isso aqui hoje, mas eu percebi em algum momento, assim, sabe quando você dá conta de que você é o foco daquele momento? Em termos assim de, cara, é para você que estão fazendo isso, e aí você fica: nossa. Aí teve um momento em que eu abaixei a cabeça, e eu não sei, as pessoas não vão perceber, porque obviamente não foi algo que explicitasse qualquer significado, mas eu abaixei a cabeça assim e eu falei: eu não sou digno. Ainda que eles não fizessem nada disso, eu não seria digno, mas eu não sou digno de estar recebendo tudo isso, essa atenção e essa gastação de dinheiro, todo mundo preocupado, todo mundo querendo fazer o melhor, sabe? Começou a subir um negócio assim. E aí o que aconteceu foi que aí ainda trouxeram uma palavra, e aí você se sente pior com a palavra, porque você fala assim: não. Começou a vir um negócio assim de: olha, eu vou te ser sincero,
no fim daquele negócio todo, a minha sensação é de que eu poderia morrer por eles mais 10 anos. Eu não conseguia lembrar de uma desgraceira que eles fizeram comigo. Eu não conseguia lembrar de uma discussão, eu não conseguia lembrar de um aborrecimento, eu não conseguia lembrar de uma palavra torta. A única coisa que eu pensava é: eu vou morrer por essas pessoas mais 10, 15, 20 anos e vou morrer feliz por elas. Então, no final, eu, que sou um falante, não tinha muito o que falar. E eu disse apenas de que o que um homem poderia esperar de Deus e pedir a Deus, além de ter sua família e seus amigos, com um amor tão convincente, tão vívido, além daquilo que um homem pode pedir. Eu fico agora a pensar de que aquele senso de profunda compungência, indignidade e desejo de morrer por aquelas pessoas que naquele momento lembraram todo o seu amor por mim, e não é algo novo, eles já fizeram muita coisa por mim ao longo dos 10 últimos anos, mas o que eu quero dizer é que aquilo ali foi tão forte que eu não conseguia lembrar de nada que eles pudessem ter feito de mal, e tudo que eu queria era retribuir com a própria vida. E me sinto assim ainda nesse momento, mas eu gostaria que você pudesse construir uma outra cena, não essa, mas lembrasse do que eu falei no começo. O que me chama a atenção é de que Jesus preparou um banquete. Ele escolheu o cenáculo, como você bem sabe, já estava preparado, um cenáculo já estava em mente, vai lá que já está preparado. Diga que o mestre solicita, Jesus já tinha acertado o local. Pense nisso, por favor. Não sabemos quanto a todos os preparativos, mas o cenáculo nós sabemos que ele separou. Quando os discípulos estavam chegando, nós não temos uma noção, mas acreditamos que os 11 estavam lá, mas não sabemos se outros paralelamente estavam, né? A gente não tem essa noção bíblica total, mas os 12 estavam lá, e nós não sabemos se demais estavam, mas a gente sabe de uma coisa, que era costume e necessidade, até porque quando se comia nesses banquetes, eles acabavam adotando o costume grego de comer deitadinho, assim, sabe? Eles não comiam numa mesa como essa, então eles recostavam-se, os pés ficavam extremamente perto dos pratos, tá entendendo? Então era necessário lavar os pés, não era uma questão apenas de vamos ver quem é o maior e quem é o menor, quem vai lavar e quem não vai. A gente sabe que tinha essa ordem, mas era necessário lavar os pés para que a comida não ficasse ali, talvez com um cheiro dos pés, que eram pés castigados. Esses homens eram rústicos, pés rachados, unhas sujas. Então havia toda uma preocupação de que isso fosse colocado. Então Jesus lavou os pés de todo mundo, não era apenas uma coisa de jogar água. A questão do pé, como pude pesquisar, levava uns bons minutos, não era joga água, tira, dá o outro pé. Realmente a pessoa ficava em um estado, sabe quando mulheres estão fazendo unha, por exemplo? Não é uma coisa assim. Então não era assim, próximo, não, era limpar, aí você tinha que tirar, aí você via se ainda estava do outro lado. Você estava sendo limpado por Jesus. A coisa segue, ele coloca de novo a roupa de cima e canta. Eles cantam salmos aqui. E depois ele ora. Depois ele parte o pão dele e o vinho dele com todo mundo. E aí ele rasga o coração. Olha o que está aí no 22, 14, 15. Olha o que é isso. Olha o que ele disse.
15: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Sofrimento causado por eles. E ele rasga o coração e vai mais, ele vai assim, mas eu quero falar uma coisa também. Você traído, vai começar por um de vocês. Um de vocês vai ser o traidor. Seus amigos à mesa, ele coloca tudo, ele limpa todo mundo, fala que alguém vai trair, está um clima de extrema intimidade. E aí, o que acontece, irmãos, diante de tanto amor? E aí é que eu quero realmente chamar a sua atenção. Você está diante dessa mesa hoje. Não é diferente do que foi para eles. Estamos diante da mesa do Senhor. Ele pediu para repetir esse gesto até que ele venha. Estamos diante da mesa do Senhor. Estão aqui os Pedros, os Andrés, os Joões, os Tiagos, e espero, não os Judas, mas Deus o sabe. Estamos diante da mesa do Senhor. E aí surge uma pergunta, não é? Qual é a pergunta? Quem é o maior? Tudo aquilo que ele fez completamente desconsiderado. Lavar pé, preparar, chamar de amigo, chamar de estamos juntos, tudo, deixa tudo para lá, porque agora o foco é saber quem não vai deixar de estar com ele lá no reino. Porque se alguém vai trair, a gente precisa começar por quem de modo nenhum vai trair, que é aquele pessoal que está mais próximo. A questão é muito mais assim: quem é o maior depois do maior? E aí, irmãos, eu gostaria de perguntar: quem é o maior aqui essa noite? O pastor André? Quem é o maior depois do pastor André? E depois dos oficiais, quem é o maior? Jesus então confronta aquelas pessoas. Depois de ter se rasgado tudo, ele confronta aquelas pessoas com o modo como ele está diante da mesa. Ele não vai trazer paralelos além dele. Ele vai dizer o seguinte: vou dizer como eu estou diante dessa mesa, para que todos aqueles que cheguem diante dessa mesa no futuro saibam como devem estar diante dessa mesa. Então agora, sobre modo atento às palavras de Jesus, ele vai te mostrar como você deve estar diante da mesa dele. Depois de ter rasgado o coração para os seus amigos, ele interfere na discussão e diz assim, olha o verso 25: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como... Mas qual é o maior? Olha a pergunta dele: qual é o maior? Na mente deles, eles tinham respostas sobre isso. Qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? A resposta é muito clara: aquele que está à mesa, sendo servido. É a lógica, não é? Sim ou não? Não é a lógica? Está sendo servido, está numa posição de destaque. Quem está servindo são os menores. Quem está comendo? Os maiores. Os mais importantes são servidos. Isso é assim em qualquer lugar do mundo. Não precisa de culturas diferentes. E ele está apontando para a cultura dele também.
Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, olha que grandeza agora, eu sou como quem serve. Leia. Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. É assim que eu me vejo, é assim que eu sinto, é assim que eu creio. Ele olhou bem para eles e falou: vocês sabem muito bem como os benfeitores fazem benfeitorias. Ué, mas qual é a disputa aqui? Talvez nós estivéssemos pensando sobre a disputa de quem é o maior, daquele jeito de maioral, mas Jesus vai apelar para os benfeitores. Você sabe quem são os benfeitores desse tempo? Sabe quem recebia esse tipo de alcunha? Eram autoridades proeminentes. Por exemplo, recebiam essa alcunha Tibério César, recebeu essa alcunha Ptolomeu, que substituiu Alexandre em um dos reinos, Ptolomeu II. Mas por que eles recebiam o título de benfeitores? Porque, demonstrando poder, serviam as pessoas com favores e necessidades. Você entendeu? Ele está falando de pessoas servindo como demonstração de poder. Ele está falando de que as pessoas do tempo dele gostavam de: nossa, olha o que César fez, olha a pavimentação, olha o pão que ele colocou à disposição, olha, ele puxou um aqueduto para nós, ele é um benfeitor. Mas sabemos que os benfeitores não faziam isso porque o coração deles estava cheio de amor. Os benfeitores faziam isso para manter a sua relação de status e como demonstração de que podiam fazer. Para manter suas relações com quem faziam. Vadislau Martins fala que eles são agradadores. Sabe? O pastor presbiteriano Vadislau Martins diria para eles: vocês são agradadores. Para manter a relação com os homens, os agradam. Essa disputa, preste atenção, estamos indo para o final dessa discussão. Essa disputa não era sobre quem é maior, mas sobre quem serve mais. Era uma disputa de gente piedosa. Não, mas se lembra daqueles pobres? Foi eu que mostrei para Jesus. Não, mas naquele dia eu fiquei sem comer para Jesus. Eu dei para ele o que eu tinha. Não, mas olha só, eu jejuei, eu orei. Disputa de crente é assim. Disputa de crente é quem abre primeiro o prédio e olha para quem chega às 8:55 e diz: a disputa do maior aqui é aquele que fala assim: nossa, o pastor André está tão cansado, mas ainda prega. Eu também vou pregar cansado quando eu tiver oportunidade. Disputa de crente é por piedade. Disputa de crente é por favorecer ao ponto de servir e ser lembrado por servir. Vocês estão entendendo? Acredito que esteja. A disputa piedosa dos crentes aqui era para ver quem era o benfeitor. E aí Jesus lembrou: olha, os maiorais desse tempo fazem favores para terem o agrado das pessoas. Eles esperam algo a respeito disso. Eles colocam, e aí, temos serviços aqui, não temos? Olha, foi colocada uma mesa tão bela aqui, foi ajeitado aqui, a mocinha veio, limpou o microfone, olha a mídia, poxa, termina o culto, o pessoal limpa a cadeira. Mas Jesus disse: não é aquele que serve mais, é como quem serve. Eu estou como quem serve. E ele lança a mão aqui de um aspecto cultural do seu tempo. Estamos terminando, preste atenção. Sabe quem servia os judeus em suas mesas? Os mais jovens. Os mais jovens serviam os mais velhos. É a ordem. Era assim. Os mais novos
serviam. Como é que eles serviam, pastor? Caladinhos. Sabe o que é calado mesmo? De não se ver digno de levantar uma questão na mesa. Você entende isso? Eles não se viam assim dignos, mas eles ficavam muito felizes de, depois de ter colocado assim a mesa, ó, saírem e ficarem ouvindo para aprender. E se você perguntasse a qualquer jovem judeu em um banquete ou em uma mesa posta, quem é o maior? Ele, aquele ancião ali, aquele ali, aquele mais velho ali é maior do que eu. Eles sabiam quem era o maior e nunca era quem serve. Quem serve tem consciência que é o quê? Menor. Quem serve tem consciência de que quando alguém chega e fala assim: você pode fazer isso agora. Por quê? Nossa, que maravilha, que oportunidade de servir, que glorioso. Jesus não disse é quem faz mais benfeitorias, ele não disse é quem serve mais, ele disse é como quem serve. Quem serve tem consciência de que é pequeno. Quem serve tem consciência de que não tem dignidade para estar. Você sabe? Está onde? Porque quem serve sabe que não deveria estar comendo e apenas servindo. Serve inútil. Ou diríamos, Lucas 15: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus criados. Quem se chegar essa noite aqui, essa manhã aqui, e comer o pão e tomar o cálice, crendo minimamente que poderia estar e que poderia tomar, porque faz, porque tem deixado de pecar, porque tem deixado. O amor de Jesus, a preparação da mesa de Jesus, deve nos constranger, porque aquele que deveria estar sendo servido é aquele que está servindo. E todos nesta manhã que realmente querem tomar desta mesa parte, devem estar como quem serve. Qualquer tipo de disposição mental, de coração, que incline você a pensar que o serviço da igreja te recomenda esta mesa, de que o seu discipulado e seu carinho diligente com pessoas te recomenda a mesa, atribui a você uma qualificação para tomar ou não. Se você almeja postos na igreja, visibilidade de microfone, você não está com a mente e com o coração em Jesus. Você é um benfeitor. Você não está diante dessa mesa como deveria. Arrependa-se. Aqui Jesus dignifica todos os serviços, porque Ele não está olhando para o serviço, Ele está olhando para o coração. E o coração deve ser de alguém que serve, tem consciência de que é menor, tem consciência de que não deveria estar à mesa. Sabe qual é a maior dificuldade disso? A maior dificuldade disso é que, embora a gente ouça o que está sendo dito aqui agora, muito pouco da nosso esforço pessoal visa recuperar os momentos onde agimos levianamente, quer seja dizendo: eu não acho que eu posso fazer isso na igreja não, porque eu não tenho capacidade, porque eu sou pequeno, porque eu não sei o quê, porque... Deixa eu lhe dizer, quem está como quem serve. Naquela época, dizia um ancião assim: ei jovem, faça isso. O jovem tinha certeza de duas coisas: primeiro, que glória, que honra servir, e a segunda, se ele me chamou, ele vai me ajudar a servir.
Ele vai me ensinar como serve. Ele não tinha nenhuma preocupação de se ele conseguir ou não. Se ele foi chamado, é porque ele vai conseguir em algum momento. Ele vai ter que conseguir. Que quem serve não diz não para o Senhor. Como você está essa manhã? Como você está diante dessa mesa? Eu quero salientar de que os versos 29, 28, 29 e 30 desfecham com uma beleza retumbante. Essas três afirmações aqui vão indicar primeiramente de que a nossa condição aqui embaixo, desse lado da eternidade, não vai mudar. Não vai mudar. Não podemos agir diante desta mesa e destes irmãos, senão como quem serve. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que a gente deve ver os outros como maiores do que nós mesmos. Não devemos lutar em causa própria e nem interesse particular, mas sim no interesse do outro, como se os outros fossem de fato maiores do que nós mesmos, e de que aquilo que eles precisam é melhor, maior e mais urgente do que o que eu preciso, e de que o meu serviço prestado a essas pessoas, quando é prestado como quem serve, é a Deus. Não pode haver sonhos frustrados em servir na igreja. Eu queria tanto isso, porque isso não está na Bíblia. A única coisa que está na Bíblia é como quem serve. Se você não serve como menor a quem você serve como um agradador, como um benfeitor, que espera ser lembrado de púlpito ou entre rodas sobre quem é o mais piedoso, quem é o maior entre nós. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês. Cuidado com essa vírgula, porque ele não confia um reino como se você fosse ser dono de um reino, mas olha o que ele vai dizer sobre confiar um reino. E preste atenção, por que ele diz confia a você um reino? Primeiro que essa palavra confia no grego aponta para aliança, porque o pai confia a ele, o pai tem uma aliança com ele. Olha agora, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu pai confiou a mim. Ué, e para que ele quer que a gente tenha essa relação aliançada? Está aqui, ó, verso 30, pode ler. Parei. Para quê? Comunhão. Quem tem comunhão com Jesus está como quem serve. Existe um reino de comunhão, um reino de servos preparado para nós. Se você quer ir para o céu, lembre-se das palavras de Jesus. Lá, o maior é o menor aqui, e a coisa não inverte. Lá, o espírito de servidão, o espírito de quem olha para o outro e vê a dignidade de Deus em Cristo no outro, é o que domina o céu. Existe uma mesa de servos, com o maior dos servos à mesa, esperando por nós. E nessa manhã, um exame apurado, um exame minucioso de por que servimos a igreja, por que servimos ao Senhor, por que servimos outras pessoas,
E como o nosso coração desenvolve todo esse serviço é requerido de nós. Jesus olhou para toda aquela confusão e falou: vocês estão completamente equivocados. Sabe como é que eu me sinto aqui diante de vocês? Como quem serve, como quem é menor que vocês. Eu vim para servir. Essa é a minha mesa. Certamente Deus está falando conosco essa manhã. Como a mesa dos que servem é a mesa do perdão, o Senhor pode perdoar você pelo modo como tem servido a igreja, os outros, o modo como tem se aproximado. Eu peço que nesse momento você venha em oração comigo.